nós faremos a leitura do verso de número 6. Nós temos, desde o começo do ano, trabalhado nas exposições em Gênesis, fazendo uma reflexão bíblica para conseguirmos entender esse grande plano de Deus que é expresso na Bíblia, a partir de Gênesis, e tentando com isso corrigir a nossa forma de leitura da Escritura, que parece sempre ser uma leitura coach, não é? A gente lê a Bíblia para nos livrarmos dos nossos problemas, né? Para termos respostas, uma vez que a Bíblia, na verdade, se trata aí de um grande plano de salvação que se estende da eternidade pretérita até a eternidade futura. E ler Gênesis da forma certa nos ajuda muito nesse sentido para termos essa compreensão. Gênesis capítulo 15, verso 6, a Escritura diz assim: e Abrão creu no Senhor, e assim ele foi considerado justo. Amém, meus irmãos? Meus queridos, eu me recordo que no ano de 2008, eu assumi o pastorado da primeira igreja da minha vida, do meu ministério pastoral, na denominação que antes eu pertencia. E esse foi um resultado de muito trabalho, muita oração. Essa primeira igreja foi instalada nesse bairro aqui, no Jardim Andorinhas. Hoje ela foi anexada com a igreja do Jardim Tamoio, na antiga denominação. Mas todo o trabalho que envolveu a evangelização do bairro, entrega de folheto, visita nas casas, nós fizemos. E eu tinha um companheiro que fazia esse trabalho junto comigo. E quando nós assumimos esse trabalho, ele era o meu vice-dirigente ali. Irmãos, naquele cenário em que eu vivia, essa era a glória. Era o ápice ministerial, era chegar no topo da montanha de fato. E a gente chegou para a glória de Deus, vimos o cuidado de Deus, o mover de Deus, vimos de uma forma extraordinária os resultados promissores de uma evangelização feita para a glória de Deus. Mas aconteceu algo de muito engraçado. Algum tempo depois da gente ter chegado nesse ponto, nós nos sentamos para tomar café e a gente percebeu que a gente não estava feliz. Não tínhamos mais aquele ânimo, não tínhamos mais aquele pique, e não sabíamos de fato o que estava acontecendo. É muito comum nós nos encontrarmos tristes e abatidos depois que nós alcançamos grandes vitórias. Muitos dos heróis da fé afirmam que após grandes ações de Deus acontecerem na nossa vida, nós vamos nos encontrar desanimados, abatidos, entristecidos, seja pelo desgaste da obra, seja pela fadiga do trabalho recorrente, seja pelas batalhas espirituais que nós travamos o tempo todo. E quando a gente para aqui em Gênesis 15, todo esse cenário é importante para a gente entender o coração de Abrão nesse momento, porque Abrão tinha acabado de alcançar uma grande vitória. Vamos lembrar algumas delas. Ele se separou de Ló num ato de fé, ao contemplar, não pela sua vista, um jardim, uma terra parecida com o jardim do Senhor, mas confiar que Deus cumpriria aquilo que havia lhe prometido. Ele havia acabado de vencer um exército gigantesco, uma coligação ali de muitas nações, mesmo sem ter preparo de guerra para isso, porque Deus era com ele. Deus havia lhe feito promessa. Ele havia acabado de receber a bênção de um rei sacerdote que posicionou os olhos dele naquela garantia que agora ele tinha, que ele servia ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, esse Deus que havia entregado os inimigos em suas mãos. Era para Abrão estar pingando óleo, felizão, cheio de alegria, mas ele está abatido, ele está triste, e por um momento o coração dele titubeia na sua confiança em Deus. E nessa hora em que ele se encontra desse modo, o nosso bom Deus vai até a ele para renovar com ele a sua aliança, para renovar com ele a sua promessa. Deus costuma fazer isso conosco. E no caso de Abrão, houve um elemento essencial. Deus trouxe à memória de Abrão aquilo que nós chamamos de pacto de graça, fazendo agora um desdobramento dessa revelação, aquilo que nós chamamos da aliança com Abraão, e lembrando a ele com muita clareza: Abrão, aquilo que eu determinei fazer, eu vou fazer, não importam as circunstâncias, eu continuo no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. Então, para nós entendermos o contexto de Gênesis 15, nós precisamos recorrer à Escritura e tentarmos nos lembrar
daquilo que nós reformados chamamos da teologia do pacto. Muitas vezes, quando nós pensamos na fé reformada, nós concentramos os nossos olhos em dois aspectos dela que são muito visíveis. O primeiro, os 5 solas, herdados da Reforma Protestante. O segundo, as doutrinas da graça, herdados basicamente da linha calvinista da fé reformada. Mas a teologia reformada se sustenta de ponta a ponta, não nesses termos, mas na teologia do pacto. Aquela compreensão de que Deus determinou, ao longo da história humana, tratar com a humanidade referente e através de pactos de relacionamento. O primeiro deles é chamado de Pacto das Obras. Ele foi instituído no Éden, aonde Deus exige do homem obediência perfeita e promete dar ao homem a imortalidade e a vida eterna, se este assim obedecer. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 2, verso 16 e o verso 17. Então, o primeiro pacto que Deus firma com a humanidade é chamado de Pacto das Obras. Ele tem uma finalidade, ele é a finalidade de dar ao homem, mediante um período probatório, a chance de obedecer a Deus, se aliançar com ele e obter dessa forma a vida eterna. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, quem achou, diga glória a Deus. A Escritura Sagrada diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então aqui Deus firma com o homem um princípio de relacionamento. Eu criei você, Adão, sem pecado. Você deve manter-se dessa forma para assim usufruir da vida eterna. Nós sabemos que Adão falhou em obedecer a Deus, quebrou o pacto, e através dessa quebra, ele trouxe penalidade não somente para ele, mas para todos nós que estávamos nele, sendo ele o pai da raça humana, e dessa forma o resultado é aquilo que nós vivemos hoje, uma sociedade fragmentada, um mundo amaldiçoado pelo pecado, aonde aos nossos olhos o mal impera, sem restrição alguma. Paulo mostra isso para nós, essa compreensão, em Romanos 5,12. Abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 5, verso 12. Quando Paulo vai fazer uma análise do status da humanidade, ele se recorda também disso, que o pacto das obras foi quebrado, e isso trouxe condenação para a nossa raça. Romanos 5,12, quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A partir do momento que Adão peca, falha na sua obediência a Deus, e esse estigma é passado para cada ser humano, o homem tornou-se incapaz de cumprir o pacto das obras. E por conta disso, ele agora está num estado de permanente condenação. Mas Deus, ele é misericordioso. Você pode agradecer a Deus porque ele é misericordioso nessa manhã? E ele instituiu por misericórdia um segundo pacto, o pacto da graça, que é a promessa de redenção e vida para todos aqueles que crescem no Messias que ele enviaria para morrer na cruz do Calvário por nós. No pacto da graça, o requerimento da obediência perfeita continua. Ainda é necessário que o homem obedeça perfeitamente a Deus. Contudo, Deus sabe que agora o homem é incapaz de cumprir tal requisito porque o pecado está na nossa natureza. É mais fácil pecar do que obedecer. Então, no pacto da graça, Deus faz com que Cristo cumpra cabalmente o pacto. Ele vive uma vida perfeita e sem pecado, sobe ao madeiro sem nunca ter desobedecido a Deus. E agora, pela fé, a vida perfeita que ele viveu é creditada a nós que confessamos ele como Senhor e Salvador. Desse modo, cumpre-se a Escritura como cumpriu-se com Abrão. Abrão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Diego creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Jean creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Cristo vive a vida perfeita que nós não poderíamos satisfazer. E a sua vida perfeita é creditada a nós
pela fé. E Deus então nos declara justos em sua presença. Ser declarado justo significa que Deus, pela lente de Cristo, olha para nós e não vê pecado em nós. Ele nos vê justificados na sua presença. Como Lutero falou, nós somos simultaneamente pecadores, porque pecamos, mas também justos, porque ele pagou a pena pelo nosso pecado na cruz, onde ele morreu por nós. Essa é uma dádiva que nós não poderíamos receber de uma outra forma. O pacto da graça, então, não coloca o pacto das obras de lado, mas ele o cumpre agora, mediante a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O pacto da graça é revelado na primeira promessa messiânica da Bíblia, quando Deus promete que enviaria um Salvador. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A Escritura Sagrada diz assim: Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus promete que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria o império da serpente, o império das trevas. E desde então os homens olham para o futuro, esperando que esse Salvador se manifeste para salvá-los. Então, na perspectiva de Abraão, ele olha para o futuro esperando o Messias que vai nascer. E da nossa perspectiva agora na nova aliança, falarei sobre ela no final da mensagem, nós olhamos para trás e servimos e adoramos o Messias que já veio, pagou o preço por nossa salvação na cruz e hoje está em nosso meio para receber a nossa adoração, o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Romanos capítulo 5, verso 15 e 16, a Escritura Sagrada faz também agora uma alusão a esse novo pacto, a essa nova proposta que nos é dada por Deus. A Escritura diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. O pecado de Adão derrubou a humanidade inteira, mas a obediência de Cristo levantou um povo para servi-lo em novidade de vida. Você faz parte desse povo? Pode adorar o nome de Jesus Cristo aqui nessa manhã? Essa introdução é muito importante para a nossa reflexão de hoje, porque a jornada de fé de Abraão está sendo escrita como parte disso. É muito comum, por termos o movimento evangélico tão vivo no coração nosso, lermos a Bíblia e queremos pegar coisas que são escritas para outros personagens e aplicar para nós sem restrição alguma. Mas Abraão precisava entender nesse momento que a vida dele fazia parte de um plano que Deus já havia estabelecido e que ele estava fazendo a concretização dele. Então, dentro desse tema, Deus havia já prometido para Abraão que da descendência dele nasceria o Messias, que abençoaria as famílias da terra. Mas Abraão, até esse instante do texto, em Gênesis 15, ainda não tinha um filho. E não ter um filho era uma limitação, porque se vai nascer dele aquele que vai abençoar as famílias, e ele não tem um filho, essa promessa teoricamente não vai se cumprir. O fato é que Abraão contempla essa impossibilidade. Não está acontecendo, não está dando certo. Minha esposa já está meio velhinha, eu também já estou meio capengando, não vai vir criança mais. E ele se deixa bater. Sem compreender com clareza os misteriosos caminhos de Deus, ele sente o baque daquele momento e ele então se abate. E aí Deus precisa falar ao coração dele. Deus sempre fala conosco nos momentos de abatimento, meus irmãos. A Escritura é viva. Nessa palavra nós temos encorajamento para as horas mais sombrias da vida. Você pode agradecer a Deus por isso? Foi o que aconteceu aqui. Então Abraão está lá cabisbaixo, mas esse homem, que é um homem grande, virtuoso, ele está cabisbaixo. E ele então recebe uma visita celestial. Deus vai visitá-lo e Deus fala ao seu coração. Gênesis capítulo 15, verso 1 e 2, abra sua Bíblia.
nós temos registradas as palavras de Deus para esse homem que fazia parte do plano eterno de Deus, do plano das eras. A Escritura diz assim: algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei o seu escudo. A sua recompensa vai ser muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco serve em minha casa, vai herdar toda a minha riqueza. Você vê que Abraão, ele está abatido, sem perspectiva, porque aquilo que ele esperava que acontecesse não havia acontecido ainda. Aqui cabe uma reflexão nossa. É natural nós desanimarmos quando as coisas não acontecem como planejado. Só para eu ter uma ideia que eu estou falando com o público certo nessa manhã, quantos irmãos aqui já tiveram nesse ano uma frustração na vida? Levante a mão. Quantos aqui tiveram uma oração não respondida? Levante a mão. Quantos aqui tiveram que abortar algum sonho aqui nessa manhã, além do pastor Sérgio? Todos nós. É natural nessas horas que a gente sinta o baque. Por que que isso acontece? Na maior parte das vezes. Porque nós temos uma falsa visão de Deus, de que Deus existe para satisfazer as nossas intenções. De que Deus existe para satisfazer os nossos sonhos. Muitos de nós vemos Deus como um amuleto mágico, o gênio da lâmpada. Aquele a quem nós recorremos quando alguma coisa vai mal, mas aquele a quem nós ignoramos nos momentos de abundância da vida. Tudo isso acontece porque nós pensamos, por não termos uma mentalidade bíblica, de que o mundo gira à nossa volta. Mas a Escritura mostra que o mundo gira em torno de Cristo Jesus e do cumprimento do seu plano eterno de redenção. E nós podemos fazer parte desse plano. O que Abraão precisava entender, e nós precisamos entender também, é que não existe um plano de Deus individual para mim. Essa é uma falácia. Deus não está fazendo as coisas por nossa causa. Não existe um plano de Deus especial para mim. Às vezes a gente enche a boca, meu chamado, meu ministério, minha vida. Todas as coisas estão acontecendo por conta de um plano específico que Deus tem. O seu plano eterno de resgatar pecadores para si. E Ele, por graça, nos associa a esse plano eterno que Ele tem. Então as coisas estão acontecendo para que o plano de Deus se cumpra e eu serei feliz e bem-aventurado se eu me envolver com este negócio de Deus na face da terra. Isso nos ajuda a termos uma fé centrada em Cristo. Porque quando nós pensamos que existe um plano de Deus específico para mim, nós estamos dizendo que as coisas têm que acontecer a nosso favor para que esse plano se cumpra. Agora, quando eu olho a cruz de Cristo e a sua ressurreição, e o fato de que Deus reverteu todas as coisas na ressurreição de Cristo, mostrando que Ele manda até na morte, eu posso aceitar o dia bom e o dia mau, porque não importa o que está acontecendo, a causa de Cristo permanece, o nome de Cristo permanece, o evangelho da salvação permanece, o plano de Deus não vai ser frustrado, por quê? Ele está baseado em Cristo e na obra perfeita que Ele consumou. Aleluia, louvado seja Deus. Nessas horas eu consigo pacificar o meu coração nos momentos de tensão, por quê? Sabendo que as coisas estão acontecendo debaixo do plano de Deus, eu interpreto o meu dia bom e o meu dia mau na mesma perspectiva. Por quê? Porque pelo pacto da graça, Deus está presente em todos os meus dias. Então você chegou arrebentado aqui, Deus está com você arrebentado. Você chegou fortão aqui hoje, bola cheia, cheio de Espírito Santo, pingando óleo, Deus está com você também. Não é o jeito que eu me sinto que importa, mas é a promessa, é a promessa, é a promessa. E Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode agradecer a Deus porque Ele tem um plano. E que bom que esse plano não é sobre mim, esse plano é sobre Cristo. Paulo fala sobre esse plano. Abraão precisava entender isso, ele vai entender. Romanos 8:28, abra sua Bíblia por gentileza. Paulo fala com muita clareza
que esse plano está acontecendo. Eu convido todos os irmãos que abram nas suas Bíblias. Romanos, capítulo 8, verso 28. Vamos acompanhar a Escritura. Isso vai aliviar o nosso coração de muitos fardos, muitas angústias, muitas preocupações. A Escritura Sagrada diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Marque na sua Bíblia, propósito. Esse é o plano eterno de Deus. O plano de fazer convergir em Cristo todas as coisas. O plano eficaz de Deus de trazer a salvação para aqueles que Ele de antemão escolheu. O plano de Deus de sustentar e vindicar a sua justiça e santidade e glorificar o seu nome na vida daqueles que Ele escolheu para esse fim. A nossa segurança reside no fato de que nós fazemos parte do plano de Deus. E todas as coisas vão acontecer para o cumprimento desse plano, quer a gente entenda isso ou não. Por isso, quando as coisas não acontecem do jeito que eu imaginei, que eu sonhei, que eu pensei, eu fico tranquilo. Eu sei que Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Quem está no comando do barco é Ele, não sou eu. Ele sabe por quais águas eu vou navegar. Ele sabe em qual porto eu vou chegar do outro lado. Então eu estou seguro. Ele governa a minha vida, Ele sustenta a minha história. E eu descanso na graça que me foi ofertada, vivendo uma vida para a glória do nome dEle. Esse é o propósito do plano. Só que agora Deus tem que lidar, não com assuntos teológicos, mas com uma alma ferida. E Ele está vendo lá o pai da fé, ferido, machucado, borocochô, William. E quando a gente fala para os irmãos que Deus não tem um plano individual para a gente, não quer dizer que Deus não se importa com a gente. Quer dizer que a vida não gira em torno de nós, mas de Cristo, mas que todos aqueles que Ele atraiu eficazmente para Cristo vão ser pessoalmente cuidados por Ele. Por isso que Deus escolheu revelar a si mesmo no ministério de Cristo a nós por um nome, o nome de Pai. Um Pai se importa, um Pai ama, um Pai cuida, um Pai se compadece. E apesar de hoje você pensar que você está aqui sozinho, abatido, ninguém está vendo você, o Pai está de olho de você nesse momento. E assim como Ele foi até Abraão para encorajá-lo no momento de tensão, pela exposição da palavra, Ele está fazendo conosco a mesma coisa. Ele está nos lembrando que Ele é o nosso Pai e que Ele prometeu cuidar de nós nos mínimos detalhes. Mas pastor, a doença chegou, mas o Pai está aí com você. Mas o desemprego bateu na minha porta, mas o Pai está aí com você. Mas eu estou cheio de dúvidas na cabeça, tenho que tomar 10 decisões e não sei o que fazer. O Pai está aí com você. Vai te sustentar. As palavras de Deus aos seus servos são inspiradoras, irmãos. Eu acho interessante como Deus vai sempre no âmago. Não é? Deus não floreia. Às vezes, quando nós vamos fazer um aconselhamento, um encorajamento, a gente floreia bastante, né? A gente dá 7 voltas em Jericó, até o coração abrir, e a gente vai com tudo, né, pastor Daniel? Aí a gente pega a espada da palavra e finca no coração. Mas Deus, Ele é rápido, né? Me recordo, o pastor Valdemar foi um dos meus pastores, ainda nos anos de Assembleia de Deus. Ele falava uma frase que me marcou. Ele diz assim, quando Deus fala com a gente, Ele fala pouco. Deus não floreia. As palavras de Deus são sempre breves, não é? Sempre. E aqui Deus é breve com Abraão. E Ele fala para ele, olha Abraão, eu sou o teu escudo. A tua recompensa vai ser muito grande. 2 palavras. Na primeira, Ele estava lembrando Abraão, Abraão, você lembra que na batalha lá com os 5 exércitos, eu protegi você? Abraão, eu sou o teu escudo. Você faz parte do meu projeto. Você faz parte daquilo que eu estou fazendo na humanidade. E enquanto você for necessário no cumprimento desse plano, eu vou preservar você. Irmão, você é pessoalmente conservado por Jesus Cristo. Você sabia disso? Abra sua Bíblia em Judas, por gentileza, versículo 1. O primeiro versículo de Judas, ele é sublime. Ao nos lembrar que o fato de Deus ter nos escolhido para sermos dele, é uma garantia de que Ele nos conservará dentro do seu plano glorioso a nosso respeito. Judas, versículo 1, Judas se apresenta com uma consciência aos seus leitores. Essa deve ser a nossa consciência pessoal também.
Ele diz assim, irmã Neiva, preste atenção. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, eu guardo as minhas crianças. Eu falo, pastor Jean, você vai ter filho ainda. Eu já avisei a minha menina que o primeiro namorado dela, primeiro que ela levar em casa para tomar água comigo, eu vou oferecer em sacrifício a Deus, porque eu sou religioso. Não é? Então eu guardo aquilo que é meu. Eu protejo. Ó, irmão, mexeu com o filho meu, irmão, não tem fruto do Espírito não. Tem tapa surianda na hora. Nada. Mexeu com o que é meu, eu me posiciono. Você é de Deus. Você é de Cristo. Mexeu com você, Deus se posiciona também. Você é guardado pelo Senhor Jesus Cristo. Guardado no sentido de que a relação salvífica sua com Deus não é removida, porque Ele prometeu particularmente guardar você até o final. Então, pode vir temporal, tempestade, você vai prosseguir com fé, porque aquele que te guarda não dorme, não tosqueneja. Você pode glorificar o nome dele por isso nessa manhã? Além disso, Deus fala para Abraão que o galardão dele seria grandíssimo. Enquanto a fé de Abraão precisava estar em Deus, a sua esperança precisava estar na promessa de Deus. Essas duas coisas acontecem conosco. Em quem você acredita? Eu acredito no Deus que se revelou como Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus Trino. Essa é a minha fé. Mas qual é a sua esperança? A minha esperança é a promessa que Ele me fez. Eu olho para a promessa que me foi feita. Qual promessa é essa? Eu espero novos céus e uma nova terra, aonde habita a justiça. Eu espero a manifestação em glória do Filho de Deus nas nuvens para me buscar. Eu espero que a maldição do pecado seja totalmente purificada pelo fogo e que eu viva em todas as eras futuras na presença daquele que me amou morrer na cruz do Calvário. Abraão, a sua recompensa vai ser muito grande. De olho nela, foco nela. Isso move o nosso coração. Certamente, irmão, você não vai ter tudo que sonhou nessa vida. Deixa eu ser um pregador desmotivacional hoje. Então, você não vai ser colocado por cabeça ao invés de cauda. Você vai ser cauda há muito tempo. Muito tempo da sua vida você vai realizar o sonho dos outros. Trabalhando num bom emprego, sendo honesto ali. Muito tempo você vai ser taxado de homofóbico, de fanático, de tantas coisas. Irmão, você vai passar perrengues que você nunca imaginou na vida. Pastor, a prova não vai passar? Não. Será que um dia eu vou ter uma casa própria? Não sei. Será que essa doença vai embora da minha vida? Não sei. Não pode prometer essas coisas. A Bíblia não promete isso. Mas a Bíblia promete algo mais sublime. O fato de que essa vida é um fragmento pequeno do que a eternidade. Então nós passamos perrengues aqui, mas por causa da nossa fé em Cristo, nós teremos todo o restante da história sem pecado, sem maldição, sem doença, sem morte, sem frustração, sem diabo, na presença daquela face radiosa que nos amou e nos chamou para pertencermos a Ele. Então, o que me move? A minha esperança está no futuro, na consumação do plano de Deus, na consumação da nossa salvação, porque o nosso galardão também vai ser grandíssimo. Pisar em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, os cristãos são um povo que olha para o passado, aonde eles veem a salvação consumada, mas eles olham para o futuro, no momento em que Deus vai instaurar novos céus e nova terra. Nós aguardamos a ressurreição dos mortos, a certeza de que a própria morte vai ser vencida e nós estaremos para sempre com o autor da vida, o nosso Senhor e Salvador. Então, eu sei que algumas igrejas prometem para vocês bênçãos terrenas, né? Porque eles sabem que isso atrai pessoas. Mas as ovelhas de Cristo não são atraídas por nada que é terreno. As ovelhas de Cristo que vão estar na eternidade com Ele são atraídas por palavras de vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna.
É isso que nós esperamos. Hebreus capítulo 10 e verso 23 nos lembra de que é nisso que deve estar o nosso foco, o movimento do nosso coração. A Escritura diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos chegar. Nada pode impedir o plano de se cumprir. Podem se levantar leis contra nós, pode subir ao poder um presidente que não gosta da gente. Irmãos, a igreja está pouco preocupada com isso. A gente sobreviveu a Nero, a gente sobreviveu a todos os tipos de governo anticristãos e prevaleceu. Por quê? Os nossos pés estão fincados em um reino que não é abalado, o reino eterno de Jesus Cristo, e nós caminhamos para o alvo. E se a gente morrer, eu fecho os olhos na terra e abro nos braços daquele que morreu na cruz por mim. Essa é a nossa esperança. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Abraão estava tão desanimado que ele já tinha até um jeitinho. Irmão, tem gente que gosta de fazer jeitinho. Ele ouviu Deus encorajando ele e falou assim: olha, Deus, seguinte, o meu servo vai ser o meu herdeiro. Eu vou fazer do meu jeito. A gente gosta de fazer do nosso jeito, né? Quem faz isso aqui? Você ora para Deus, Deus, por favor, resolve essa situação. E 2 minutos depois você está lá mexendo. Deus, eu quero ser salvo, Senhor. Eu quero ser salvo dos meus pecados. E eu vou te dar uma ajuda, Pai. Eu vou começar a me consagrar mais. Eu vou subir no monte. A gente está sempre querendo ajudar a Deus. É difícil para a nossa alma pecadora admitir que a salvação é por graça. E que Deus não precisa da nossa ajuda. Que tudo que nós fazemos para Ele é simplesmente uma devolutiva do amor que nós recebemos, mas Deus consumou a salvação do começo ao fim. Essa é a nossa esperança como cristãos. E Ele deixa aqui uma ajuda para Deus. Deus, ó, já que eu não tenho filho, eu já nomeei Eliezer de Damasco aqui, coloca ele para receber a minha herança. Mas Deus não faz as coisas do nosso jeito. Graças a Deus por isso. Deus faz tudo do jeito dele. E Deus tinha dito para Abraão que ele teria uma semente. Semente é descendência. Abraão vai nascer de você. Não tem como eu romper com isso, porque as minhas palavras não caem por terra. Você vai ter um filho, isso vai acontecer. Então, Deus chama Abraão para que ele saia ao campo e fala assim para ele: Abraão, olha para as estrelas. Irmão, quando eu estou desanimado, você vai saber que o pastor está desanimado, porque ele anda assim, ó. Eu acho que Abraão está assim, Jean. Cabeça baixa. Deus fala para ele: olha para as estrelas. Obrigou Abraão a fazer isso. Levanta a cabeça, Abraão. Olha para o alto. Olha para cima. Não é? Conta as estrelas se é que você pode. Você está preocupado se eu sou capaz de dar um filho somente para você. Mas eu estou te prometendo uma descendência mais numerosa que as próprias estrelas. Irmãos, Deus sempre faz mais, sempre, sempre. Ele não apenas nos salva dos nossos pecados, mas Ele nos empodera para uma vida cristã frutífera na presença dEle. Deus sempre faz mais. Quando Deus dá esse mapa pedagógico para Abraão, ensina ele a olhar fora da sua bolha limitadora, Abraão venceu a descrença, acreditou na promessa de Deus e nesse momento, a Bíblia fala que a fé dele foi acreditada nele como justiça. Ele foi justificado do seu pecado nesse momento. Gênesis capítulo 15, verso 4 e 5, nós temos registrado as palavras de Deus para Abraão. A Escritura diz assim: o Senhor lhe disse: não, Eliezer não será o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu, conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. O pacto da graça vai ser cumprido. E Gálatas 3:6, Paulo rememora que esse foi o momento da justificação de Abraão. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Quantos aqui querem ser perdoados dos seus pecados? Levante a mão aqui, além do pastor Sérgio. Quantos querem escapar da condenação do inferno? Levanta a mão bem alto aqui, igual o pastor Sérgio.
você precisa crer em Deus. Tem outro caminho. Crer na obra perfeita revelada no Evangelho. De um Deus que se faz carne, sofre a ira de Deus na cruz, padece pelos pecados do seu povo e acredita a sua vida perfeita para aqueles que se achegam a Ele com fé. Essa promessa maravilhosa. Nesse momento, Abraão já está empoderado, cheio de fé. E ele chega em Deus com coragem, Gélida. E ele fala assim, Deus, tá bom, estou crendo, acredito, vai acontecer, mas eu quero que o Senhor me dê um sinal. Prova para mim que isso vai acontecer. E Deus então orienta Abraão a fazer um rito muito utilizado no mundo bíblico, um rito pactual, onde duas partes se uniam num propósito. Ele fala, pega alguns animais, sacrifica eles, reparta eles no meio, coloque meia banda para um lado, meia banda para o outro e deixa um caminho no meio. Esses ritos eram feitos quando duas partes se pactuavam em uma causa, dizendo, se você não cumprir a sua parte do pacto, vai acontecer com você o que aconteceu com os animais. Você vai ser morto, você vai ser partido, você vai sofrer penalidade. Então Abraão faz conforme Deus lhe orientou, só que Deus fica num silêncio enorme nessa hora, e a Escritura fala que cai pesado sono em Abraão. E quando isso acontece, Deus fala ao coração de Abraão e renova as suas promessas. Nós chamamos isso da aliança com Abraão. E a Bíblia fala que uma presença, um fogareiro passa sozinho por entre as partes. Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, eu me pactuei com você e só eu assumo a responsabilidade para cumprir o pacto. Essa aliança é incondicional. Eu sei que você não é capaz de fazer a sua parte, mas eu sou suficientemente capaz de fazer a minha parte. Gênesis 15, do 8 ao 10 diz isso. É a leitura da história que eu disse. Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que possuirei de fato a sua promessa? E o Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha, um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. E as aves, porém, não cortou ao meio. Agora do verso 13 ao 21. Então o Senhor disse a Abraão, esteja certo de que os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão a essa terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Quando o sol se pôs e veio escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Aleluia. Então o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse, eu dei essa terra aos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. O povo de nome difícil, né? Tudo eus, né? Não era à toa que Deus ia matar tudo, era tudo muito eu. Não é? Está escrito em Achares isso. O caráter gracioso dessa aliança incondicional é mostrado pelo fato de que Deus assume o cumprimento do pacto sozinho. Tinha que ser assim. Abraão pecou pouco tempo depois com Agar. Isaac pecou de várias formas, Jacó nem se fala. Mas Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque esse pacto foi firmado por Deus incondicionalmente. Esse caráter incondicional do pacto é mostrado na nova aliança em Cristo. A aliança com Abraão é um desdobramento do pacto da graça na sua antiga aliança, que envolveu promessas feitas a Adão, promessas feitas a Noé, promessas feitas a Abraão, promessas feitas a Moisés e promessas feitas a Davi. Só que aconteceu um desdobramento agora, que é a nova aliança em Cristo, não é? A Confissão de Fé de Westminster, que é o principal credo reformado, afirma o seguinte a respeito dessa nova aliança. Tendo-se o homem tornado pela sua queda, incapaz de ter vida por meio desse pacto das obras, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça. Neste pacto de graça, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação,
através de Jesus Cristo, exigindo deles a fé para que sejam salvos e prometendo o seu Santo Espírito a todos os que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. O pacto da graça foi conduzido por duas alianças. A antiga, que durou de Gênesis 3:15 até João 19:30, quando Cristo clama, está consumado ali na cruz. A partir desse momento inicia-se agora a nova aliança, uma aliança agora que não se encerra, nós estaremos unidos com Deus por meio de Cristo, por ela, por todas as eras futuras. É o momento agora em que, a partir da morte de Cristo, a sua triunfal ressurreição, pecadores que foram destinados para a vida eterna serão salvos dos seus pecados e estarão para sempre unidos com Deus. Essa nova aliança foi profetizada nos dias da antiga aliança. Não é novidade. Jeremias 31 e 31, abra sua Bíblia, por gentileza. Os profetas falaram que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. Jeremias 31 e 31, a Escritura diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Mas pastor, essa nova aliança não é só com Israel, só com Judá. Israel e Judá eram a igreja da antiga aliança. E nós somos a igreja da nova. A salvação sempre foi por graça. A diferença é que eles olhavam para o Jesus que ia vir. E a gente olha para o Jesus que já veio. O povo de Deus é um só. Não há distinção bíblica de povos. É uma única família de fiéis que são salvos dos seus pecados pela graça de Cristo. Essa nova aliança foi selada com o sangue de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Mateus 26 e verso 28, abra sua Bíblia por gentileza. Quando Cristo institui a ceia, ele olha para o seu sacrifício redentor e ele reconhece ali a nova aliança e comunica essa verdade ao coração dos apóstolos. Mateus 26 e 28 diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Então, por que eu venho para a igreja? Para ter um carro novo, casa na praia, sucesso financeiro? Não. Eu venho para cá porque eu fui perdoado dos meus pecados pelo sangue de Jesus Cristo. E agora eu quero viver unido com aqueles que, como eu, receberem o mesmo perdão, para colocarmos os nossos dons e talentos a serviço de Deus, do próximo e do reino. Amém? Essa nova aliança é selada com o sangue de Jesus. E essa nova aliança tem em Cristo Jesus o seu eterno mediador. É a última aliança, ela durará por toda a eternidade. Hebreus capítulo 9, verso 15, abra sua Bíblia. Nós nunca viveremos um tempo em que nós não teremos necessidade de Cristo. Ele é o nosso eterno mediador por todas as eras futuras, por isso nós o adoramos. Hebreus 9, 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. A morte de Cristo perdoa os pecados, não só nossos, mas de todos os santos que morreram crendo que ele viria. E Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Eu aguardo Jesus Cristo. A minha alma anseia o momento em que eu vou encontrá-lo. Ontem o Juninho veio contar para mim que ele está muito ansioso que chegue logo 1º de julho, né, Juninho? Todo mundo quer saber como é que Stranger Things vai terminar. Tá todo mundo naquela expectativa, né? Você não, que você não gosta, você não é geek. Eu sou geek. Eu também tô. Mano, vou maratonar. Sem hipocrisia, eu gosto. Vou maratonar, vou ver. Quero saber se aquele personagem vai matar o outro. Vou ver. Mas sabe o que faz a minha alma se mover de verdade? É saber que ele vai aparecer nas nuvens para buscar aqueles que o aguardam para a salvação.
Por que eu luto contra o pecado dia após dia? Por que eu recorro aos meios da graça para obter santificação? Por que eu me esforço em estar na igreja semana após semana para sair na foto, para mostrar um sorriso, para me envolver com os problemas de vocês? Isso está tudo envolvido no pacote. Mas basicamente eu persevero, conservo a minha resiliência, insisto, porque eu espero que ele apareça para buscar aqueles que o aguardam para a salvação. Cansei de pecar, cansei do pecado, cansei da dureza desse mundo, cansei de ver pessoas se matando por causa de dinheiro, cansei de ver o vitimismo dessa sociedade, cansei de ver pessoas querendo mudar o mundo, mas são incapazes de arrumar a própria cama. Eu estou cansado desse lado da eternidade aqui. E eu espero por essa palavra algo superior, algo melhor. Então, por isso, eu peço a graça de Cristo diariamente para me arrepender dos meus pecados e conservar meus olhos fixos nele, que é o autor e o consumador da minha fé. Nós não nos encontramos e achamos nesse mundo aqui porque nós fomos criados para um novo mundo. O novo mundo que virá na manifestação do Filho de Deus nos altos céus. Você espera isso ainda? Eu sirvo ao Senhor desde os 17 anos de idade. Falo com você nessa manhã aos 41. E nessa jornada como Abrão, já falhei várias vezes. Me desanimei várias vezes. Já pensei em desistir várias vezes. E nesses momentos sombrios, onde a fé é colocada à prova, o que me faz me erguer novamente é a certeza de que Deus firmou esse pacto gracioso comigo. Eu tenho uma aliança com Deus que foi selada com o sangue vertido na cruz. E o meu Senhor prometeu cumprir esse pacto incondicionalmente, porque Ele sabe a minha incapacidade de obedecê-lo na sua completude. Então Ele me enviou Cristo que cumpriu por mim o pacto das obras, o pacto da graça, e coloca a justiça no meu coração para habitar na presença de Deus. Quando eu penso que Deus não muda nas suas promessas, a segurança de salvação que Ele nos dá, não tem outro caminho senão sacudir a poeira e continuar andando mais uma milha. Você chegou aqui hoje repleto de motivos para desistir, mas Deus está lembrando você que Ele fez contigo uma promessa que é eterna, que não pode ser rompida. Nem a morte pode impedir que essa promessa se cumpra na sua vida. Ela foi selada com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E que promessa é essa, pastor? A promessa de uma vida eterna ao lado de Cristo. Quantos querem chegar lá? Dê glória a Deus mais alto que você puder dar. A Bíblia garante para mim, não é o pastor Sérgio garantindo, a Bíblia garante que esse plano eterno vai ser cumprido cabalmente. Romanos 8, 29 ao 31, esse foi o versículo que eu mais odiei da Bíblia por muitos anos da minha vida. Hoje esse é o versículo bíblico que mais me traz consolo. Todas as vezes que eu me vejo cercado pelas minhas fraquezas, pelos meus pecados, eu me lembro desse texto. E eu então clamo pelo nome, pelo sangue do meu Salvador, para que eu consiga caminhar mais uma milha na fé até que Ele venha. A Escritura diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que eu acho lindo nesse texto? Talvez você nunca tenha pensado nisso. A Bíblia garante que se a primeira parte da frase for verdadeira, a última se cumpre. Então, aqueles que de antemão conheceu vão ser glorificados com Cristo. Não tem força no inferno que rompa essa certeza. Nada é mais forte que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Então, se você está unido com Cristo neste pacto gracioso, a Bíblia garante a sua futura glorificação. Aleluia. Glória a Jesus. Então, não sou eu que estou segurando na mão dele. É ele que está segurando na minha mão.
Por isso, quando eu acerto, a glória é dele. E quando eu erro, a culpa é minha, porque eu ainda carrego o estigma do pecado. Mas eu caminho seguro nas tempestades da vida, nas batalhas, nas lutas, porque eu sei quem caminha comigo. Você sabe quem caminha com você? Então adore a Ele de todo o seu coração, com todas as suas forças, porque Ele promete não nos deixar. A você, meu irmão, que tem consciência de que é um salvo em Cristo, se arrependeu de verdade dos seus pecados, creu em Jesus de todo o seu coração, batizou-se em águas, uniu-se à igreja santa do Senhor, quero deixar um encorajamento para você. Não desista, não larga a mão da caminhada, não pare, confirme a sua vocação, a sua eleição, a sua salvação, vivendo uma vida para a glória de Deus. E de preferência desliga o celular também para a glória do nome de Jesus Cristo. Vai até o fim. Como que você vai deixar de lado alguém que comprou você com seu próprio sangue? Você não é mais de você mesmo, você é propriedade de Deus. Para que desistir? Para que abandonar? Para que pular fora do barco? Aonde nós vamos encontrar palavras de vida eterna que não seja em Cristo? E aonde nós vamos encontrar graça verdadeira que não seja na comunidade dos discípulos de Cristo? Não desista. Não, mas tem muita coisa ruim acontecendo, mas Ele continua sentado no trono, não desista. Mas eu não estou vendo nada acontecer. Não fomos chamados para ver nada acontecer. Fomos chamados para confiar naquele que faz todas as coisas. Ele é confiável. Ele é fiel. Não desista. Não desista. Nossa fé não se move por sentimentos e emoções, mas na certeza da imutabilidade das promessas de Deus. Agora, eu não posso ignorar que eu posso estar falando nessa manhã com pessoas que não têm certeza de salvação. Pessoas que sentem o peso dos seus pecados na consciência. Temem pela morte, porque não sabem o que vão encontrar do outro lado. Não sabem nem sequer se foram justificados. Que esperança para mim, pastor? A esperança mais graciosa que existe. Há uma porta de graça aberta nessa manhã para você. E essa porta, com uma voz graciosa, chama as ovelhas de volta ao aprisco. Você sente desejo por Jesus? Desejo pelo céu? Deseja experimentar esse perdão de pecados? Esse desejo não é seu naturalmente. Esse desejo é a voz de Cristo chamando você. E se essa voz te chama, venha. Se essa voz te convida, venha. Ele nunca lançará fora qualquer vida que o Pai lhe entregar. Nunca. Você pode ficar confiante. O homem naturalmente odeia Deus e tudo que diz respeito a Deus. Quando a primeira fagulha de esperança, de amor por Cristo surge, essa é uma certeza bíblica de que a voz dele está nos chamando para a salvação. Se eu te chamar hoje para comer uma picanha comigo, você vai falar: opa, pastor, o senhor quer kit churrasco, refrigerante ou só minha boa vontade de comer com o senhor? Você vai querer rapidinho. Você vai ficar de braços cruzados com o próprio Deus, chamando você para estar na graça dele, unido a ele, abraçado com ele. O convite de Cristo é muito melhor que uma picanha. A picanha você come ela hoje e dá tchau para ela amanhã. Mas se você passar pela porta que é Cristo, por toda a eternidade, você está na presença de Deus. E Ele perdoará os seus pecados. E te dará certeza de vida eterna. Atos 2, 38 e 39 diz assim: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Se você sente toque de Cristo, venha a Ele pela fé. Na sua oração, ao término desse culto, diga: Senhor, eu quero ser perdoado dos meus pecados. Eu quero viver uma vida nova na sua presença. Eu quero fazer parte da comunidade dos cristãos. Eu quero viver uma vida para a tua glória.
E ele vai tocar no seu coração, e ele vai arrancar o coração de pedra que está aí dentro, e vai colocar um coração que pulsa para a glória do nome dele. Mas eu não tenho que ir à frente, pastor. Não precisa. Por que você vai vir à frente se Deus já está indo até você? Creia nele de todo o coração. Mas o senhor não tem que pôr a mão na minha cabeça, não. Ele já está tocando no seu coração. A salvação é obra dele. Eu não sou mediador. Cristo é. Aleluia! Você só precisa confessá-lo como Senhor e Salvador. E em resposta a essa fé nova que você tem, unir-se à comunidade dos fiéis. E o restante, aquele que em vós começou a boa obra, não vai parar até o dia de Cristo Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus Cristo. A voz do bom pastor vai chamar as suas ovelhas de volta ao aprisco, até que o último eleito chegue à fé. E nós aguardamos esse dia de todo o nosso coração. Eu anseio por esse dia. Pastor Jean, venha fazer essa oração por nós em nome de Jesus Cristo.